Bom dia, gente, tudo bem? Gente, além do gabarito das atividades da aula anterior, da página 34 e 35, até a página 36, atividade 5, hoje nós vamos ter na aula de espanhol el presente de indicativo, tá? Que é uma revisão, né, que vocês já tiveram isso ao longo de toda o ensino fundamental e também na primeira série do ensino médio. Então, ele presente indicativo, que é, né, são ações que acontecem no momento em que a gente fala, ações habituais, tá? Aí nós temos na página 36, a informação, verbos auxiliares. Então, vocês têm presente indicativo, verbo ser, estar e haber, que são verbos auxiliares, ok? E aí na página 37, verbos regulares, se conjugam añadiendo las siguientes terminaciones a la raíz del verbo. Então, verbos regulares, mantém a raiz, que é tudo aquilo quando você tira a terminação, tudo que sobra é raiz. Então, para os verbos terminados em ar, no presente indicativo, acrescenta o, as, a, amos, ais e am. Para os verbos terminados em er, nos verbos regulares, acrescenta o quê? O, es, e, emos, eis e em. Para os verbos terminados em ir, acrescenta o, es, e, imos, is e en. Isso para os verbos regulares. Mantém a raiz do verbo radical e acrescenta essas terminações, ok? E aí nós temos os verbos irregulares. Acompanhe aí na página 37. São aqueles que, quando conjugados, sofrem um câmbio na raiz. Então, sofrem uma mudança na raiz. Há diferentes tipos de irregularidade. Então, tem diferentes tipos de irregularidades. Então, olhem aqui abaixo. Nós vamos ver alguns verbos aqui que são chamados verbos que sofrem irregularidades de diptongação, que é a troca de uma vogal por outras, tá? Então, nós temos aqui verbos que trocam e por ie. Exemplo, o verbo calentar. Troca o e por ie. Em vez de ser calento, fica caliento, tá? Só que esses verbos, eles possuem irregularidades na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Na primeira pessoa do plural, nosotros, e na segunda pessoa do plural, vosotros, ele não muda o e por ie. Então, olha ali, caliento, calientas, calienta. Calentamos, calentais e calientam, tá? Então, todos esses verbos, gente, que sofrem diptongação, troca de uma vogal por outras, no nosotros e no vosotros ele não muda, tá? Continua regular no nosotros e vosotros, todos os outros verbos, ok? E aí nós temos os verbos que trocam o por o e, por exemplo, o verbo volar, yo vuelo e não yo volo, tá? Mesma coisa, no nosotros, no vosotros ele mantém o, ok? Aí nós temos i por ie, que troca o verbo adquirir, que troca o i por ie, adquiero. Também não acontece no nosotros e vosotros essa mudança. E aí nós temos os verbos que trocam u por o e, por exemplo, o verbo jugar, né? Yo juego, troca o u por o e. Também não troca no nosotros e no vosotros, ok? E aí nós temos aqui uma tabela abaixo com verbos com outras irregularidades, tá? Verbos que trocam e por i, aí vocês têm os exemplos aqui. Verbos que trocam i por y, aí tem os exemplos. Verbos que trocam c por cz, zc. Verbos que trocam g por j. Verbos que cambiam e por i e g para j, tá? Então, vocês têm uma outra tabela aqui de verbos irregulares no presente de indicativo, ok, gente? Tudo isso vocês já tiveram, então é só ler essa tabela, se inteirar para relembrar, ok? E aí depois, então, vocês têm as atividades, vão fazer as atividades de interpretação de texto, da página 38, 39 e 40, até a atividade 10, na aula de hoje, tá bom? Então, a aula de hoje, fazer a correção com o gabarito que eu vou deixar aqui para vocês, as atividades da aula anterior, e fazer as atividades 6 a 10, ok? Essa é a aula de hoje. Dúvidas? Estou aqui à disposição. Beijos e até mais!